físico do rotacional. Mas o rotacional é uma operação extremamente importante. Imagine que você tenha um campo no R3. Ele tem 3 componentes. E cada componente depende de 3 variáveis. Vai do R3 no R3. Imagine um campo com 3 componentes. Aqui eu dei vários exemplos com 2, não é? Mas é natural, você pode colocar 3 componentes aqui, 3 componentes aqui, é um campo vetorial. Imagine que eu tenha então esse campo, que ele seja bem comportado do ponto de vista da diferenciabilidade, que eu possa derivar sem problema. Como é que eu calculo o rotacional do campo F? O rotacional do campo F vai ser um outro campo vetorial. Eu começo com vetorial, termino com vetorial. Mas é outro campo, é diferente. No gradiente, eu começo com escalar e termino com vetorial. No rotacional, eu começo com vetorial e termino com vetorial. Eu desenvolvo um determinante para calcular o rotacional. Eu pego o determinante IJK, onde IJK é a famosa base canônica do R3, 100, 010, 001. Vou colocar um símbolo aqui. O símbolo de derivação, mas de uma forma incompleta. Eu escrevo del x, não tem a função que eu estou derivando. Del y, não tem a função. Del z, não tem a função. Esquisito esse símbolo, não é? Ele é um símbolo que se pode interpretar como algo que vai indicar uma derivação daqui a pouco. Isso aqui é assim, indica uma derivação em x, indica uma derivação em y, indica uma derivação em z. E mais as componentes do campo P, Q, R. Imagine agora que você desenvolve esse determinante, pelas regras usuais de determinante. Vamos ver o que dá? Vai dar um vetor que chama-se vetor rotacional do campo vetorial. Desenvolver pelo regra, tem uma coisa que chama teorema de Laplace para desenvolver o determinante. Você pega o I e multiplica por este determinante de ordem 2. Esse determinante de ordem 2 é del R, del Y, eu pego a indicação para derivar em Y, aplico em R, menos essa indicação de derivar em Z aplicada em Q. Então eu escrevo aqui del R, del Y, menos del Q, del Z, essa é a componente I do vetor rotacional. Aqui não fazia muito sentido, né? Porque o que é essa indicação de derivação? Isso não é um elemento matemático. Agora está tudo fazendo sentido. É a derivada parcial menos a derivada parcial multiplicado pelo I. Na direção J, você elimina a coluna do J, faz o determinante, mas tem que trocar o sinal, lembra? Teorema de Laplace. No I não troca o sinal, no J troca o sinal, no K não troca o sinal. Então aqui nós vamos trocar o sinal. Ao invés de del R, del X, menos del P, del Z, é o contrário. É del P, del Z, menos del R, del X. E na direção K, del Q, del X, menos del P, del Y. Entenderam? O que eu falei até agora é só um nome. Eu tenho um campo vetorial, eu dei um nome para esta operação. Chama-se rotacional. Vou falar agora um pouquinho mais do rotacional, o que ele significa. Por que alguém calcula esse objeto? Só uma OBS. Suponha que F seja só de 2 componentes. O que dá o rotacional? Bom, a princípio não dá para calcular o rotacional, porque o rotacional precisa ter 3
para poder fazer o determinante 3×3. Como é que a gente aplica o conceito de rotacional no caso dele ser de duas variáveis? Você imagina que o R é 0 e que o P e o Q só dependem de x e y. Então, se o P e o Q só dependerem de x e y e o R for 0, del R, del y é 0, porque o R é 0. E del Q, del Z é 0, porque o Q só depende de x e y. Então, não tem o primeiro termo. O segundo, del P, del Z é 0, porque o P só depende de x e y. E del R, del X é 0, porque o R é nulo. E aí só sobra a terceira componente. Del Q, del X, menos del P, del Y na direção K. Ou seja, o rotacional de um campo plano é um vetor que aponta na direção perpendicular ao plano. Tá, você tem um campo que só tem componentes x e y, o rotacional está na direção z. Ele tem só componente na direção k. Estamos juntos?